Boa noite, família Hope. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Amém? Passaram bem a semana? Sim? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje nós estamos finalizando a série do mês, de abril, com o tema Alegria Verdadeira. E o tema de hoje nós estaremos falando sobre Aprendi a Viver Leve. Amém, queridos? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe a Bíblia no celular, ou você pode ler aqui no telão, fiquem à vontade, tá bom? Mas nós vamos juntos percorrer a palavra do Senhor. Eu quero que você abra em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, e nós vamos até o 13. Que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Alegre-se sempre no Senhor, e direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. E de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora eu quero que todos falam comigo juntos no 3. 1, 2, 3. Tudo posso. Amém, queridos? Tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos lá. Quem aqui já se sentiu sobrecarregado? Sobrecarregado. E quantas vezes, neste momento, nós falamos essas palavras, ou essas frases? Estou cansado. Não aguento mais. O dia podia ter muito mais do que só 24 horas. Alguém já falou isso? Eu também. E na verdade, é que muitas vezes nós estamos vivendo no limite. E que limite é esse? Emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente. A sobrecarga, ela se torna comum em nossos dias. Sabe por quê? Porque com tantas responsabilidades, com tantas cobranças que nós vivemos, nós acabamos passando por esse período de sobrecarga. Nós vamos acumulando preocupações. Nós vamos guardando mágoas, frustrações, feridas que não foram curadas, e nem percebemos o quanto tudo isso tem afetado a nossa saúde. Nós não percebemos.
Tentamos ser fortes em algumas vezes, em outras nós não conseguimos. Mas nós tentamos ser fortes, tentamos dar conta de tudo e sozinhos. Nós vamos ver uma grande diferença quando Deus faz parte desse momento nosso. Mas mas vai chegar uma hora que todo esse seu trabalho, ele vai te acarretar um peso. Você vai chegar cansado. Por quê? O quanto isso está pesando além daquilo que nós precisamos carregar na nossa vida. Essas preocupações, essas mágoas, essas frustrações, isso acarreta um peso sobre nós. Deus, Ele não espera que nós sejamos super-heróis. Sabe o que Deus espera de nós? Que nós sejamos filhos sinceros diante dEle. Que nós colocamos diante do Senhor a nossa necessidade de que Ele esteja conosco, nos fortalecendo para poder passar por esse tempo difícil que sobrecarrega as nossas vidas. E o tema da mensagem é: aprendi a viver leve. E eu pergunto a vocês, será que é possível viver leve quando o mundo só nos traz peso? Quem acha que sim? Quem acha que não? Temos sim e temos não. Mas Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra nos mostra que Deus, Ele se importa, que Ele se preocupa com o peso que você está carregando nesta noite. Ele nos oferece alívio, descanso, consolo e renovo. Ele nos oferece descanso para as nossas almas. Não somos nós, os pastores, que vai trazer descanso para a sua alma. É Ele. É só Ele. E trazendo, além do descanso, Ele também nos dá a paz, Ele nos dá a alegria, Ele nos dá esperança. E eu estava estudando, né, e até coloquei aqui, quando a gente se casa, a gente tem uma parceria, né? A esposa e o esposo. E aí, estudando, eu falei assim: puxa Deus, eu também quero ter essa parceria com o Senhor. E essa parceria, ela é possível. Ela é possível quando nós nos colocamos diante dEle as nossas necessidades. E aí eu coloquei aqui, para nós vivermos em parceria com o Senhor. Colocar diante dEle as nossas necessidades, as nossas lutas. Só porque eu bati o dedo aqui, foi longe. Uma parceria com Ele no ritmo da graça. Eu coloquei assim, no ritmo da graça. E a pergunta, a resposta daquela pergunta que eu fiz é sim, queridos. Para quem disse não, é sim. Nós conseguimos e é possível aprender a viver leve nesse mundo. E no texto que nós lemos em Filipenses 4, o apóstolo Paulo, ele não estava de férias. Ele não estava na praia, naquela areia branquinha lá no Nordeste, de águas quentinhas, né? Ele não estava lá. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu, neste momento que ele escreveu a carta, ele estava preso injustamente. Ele estava isolado das pessoas, estava sozinho, passando necessidade, passando frio, passando fome, passando por provações, sem garantia alguma de sair daquela prisão vivo de lá. Mas ainda assim, olha que coisa linda,
quem vive leve. Olha as palavras de Paulo. Alegrem-se sempre no Senhor. Não fiquem ansiosos por nada. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É como se Paulo dissesse para nós hoje assim, ó. Mesmo com tantas dificuldades que você está passando, ou mesmo com tantas dificuldades que eu, Paulo, estava passando, eu aprendi a viver leve. E nós também podemos aprender nesta noite a viver leve. O peso que tentamos resolver, né, sozinhos, os nossos problemas do dia a dia, nos afasta da leveza de Deus. Olha como é importante, e às vezes a gente não para pensar. E eu quero compartilhar com vocês 3 aplicações que irão nos ajudar a tirar o peso que nós carregamos e encher o nosso coração de paz, de alegria e de esperança. E a nossa primeira aplicação para aprender, né, a viver leve é: troque a ansiedade pela oração. No verso 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. É fácil? Não é fácil. É difícil. Por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que nós precisamos que Ele esteja conosco, nos ajudando. Quantas vezes nós somos surpreendidos pela ansiedade, nós levamos alguns golpes por aí, né, na vida, pela ansiedade. Porque às vezes vem uma pequena preocupação, mas em outras vezes vem como uma avalanche de pensamentos sobre nós. E quando nós menos percebemos, nós estamos então num turbilhão de problemas, tentando resolver tudo sozinhos, da nossa forma, da nossa maneira, do jeito que a gente acha que é o certo, e isso só irá acarretar o peso sobre nós. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós temos algo poderoso em nossas mãos. E quem nos deu foi o Senhor. Para que nós possamos lidar com a ansiedade. Ele não está dizendo que nós não teremos motivos para nos preocupar. Nós teremos sim. Nós temos a preocupação de pagar as nossas contas, de pagar a escola e de tantas outras coisas. Nós teremos sim preocupações. Mas ele está dizendo que diante delas, diante das preocupações, diante da ansiedade que vem sobre nós, existe um caminho para nós. Nós temos algo precioso em nossas mãos. E o que seria este caminho? A oração. A oração. A oração nos leva diante de Deus, diante do trono de Deus. Ela nos liga intimamente com o Senhor. É prazeroso estar orando na presença do Senhor. É algo que te edifica, que te fortalece, que te traz esperança, que te traz um renovo naquele momento tão difícil que você está passando. E Ele nos convida a transformar então a nossa ansiedade em oração, a nossa inquietação em súplicas ao nosso Deus. E Deus, Ele está com os olhos atentos sobre nós. Você acha que Ele não sabe qual é o sobrepeso que está sobre você nesta noite? Você acha que Ele não sabe o que você está preocupado porque vai acontecer algo amanhã ou não vai acontecer algo amanhã? Deus está com os olhos atentos sobre nós, com os ouvidos abertos, atentos ao clamor de quem? Dos seus filhos. Quando o nosso filho grita, mãe, socorro, o que você faz? Você fica parado lá esperando, o que será que aconteceu? Ou você sai correndo e vai lá ajudar seu filho. Assim é Deus conosco.
Quando nós clamamos, quando nós levamos a Deus as nossas súplicas, das nossas necessidades, Ele está assim, ó, com os olhos atentos em você, com os ouvidos atentos à sua oração, à sua petição. E se nós orarmos, igreja, qual é o resultado que irá nos levar diante dessa oração? Se nós suplicarmos a Deus, o que vai acontecer? No verso 7 diz assim: e a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Este é o resultado da nossa oração. Se nós buscarmos a Deus através da nossa oração, da nossa súplica, isso irá acontecer. A paz que excede todo o entendimento virá sobre nós. Guardará os nossos corações e as nossas mentes. E essa é uma promessa condicional. Ela está ligada, é um complemento do versículo 6, que nós já lemos. Se nós não andarmos ansiosos, mas apresentarmos tudo a Deus em oração, a paz de Deus nos guardará. Então é um complemento. Essa paz, queridos, ela não vem, ela não é humana. Eu não posso te dar essa paz, ela não é humana. Por mais que eu fale para você, olha, Deus é bom, Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar, você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Por mais que eu vou declarando a palavra do Senhor sobre a sua vida, a paz de Deus eu não consigo te dar. Somente Ele é capaz de nos dar a paz. E essa paz, ela não é humana, como eu disse. Ela não depende das circunstâncias melhorarem para você receber a paz. Eu conheci uma moça que foi fazer uns exames de rotina. E quando ela foi fazer mamografia, constatou que ela tinha um tumor. Aí, o médico, então, levou ela para fazer vários outros exames e foi constatado um câncer de mama. Claro que o impacto que ela recebeu, aquele choque, né? Ela chorou, ela ficou triste, ela sofreu com aquilo. Quem não ia sofrer, mulheres? Se nós formos, né, no médico e recebesse um diagnóstico desse, todas nós. Mas a diferença está, a paz que excede todo entendimento. Mesmo ela estando triste, mesmo ela estando com aquele diagnóstico de câncer, ela sorriu e disse assim: o meu Deus vive, e Ele vai me sustentar, e Ele vai me ajudar a passar por essa dificuldade. Elas vêm de Deus, nessa paz, ela vem de Deus. Mesmo que você esteja preso injustamente como Paulo, mesmo que você receba esse diagnóstico terrível de um médico, essa paz que excede todo entendimento, guardará 2 lugares, aonde a ansiedade, ela quer dominar. Primeira, o nosso coração. Segundo, a nossa mente. São os 2 lugares aonde a ansiedade trabalha para fazer morada. A oração, ela não só muda as situações das nossas vidas. A oração, ela muda pessoas. Ela nos muda. E é uma promessa poderosa de descanso e proteção interior para quem confia e entrega tudo a Deus. Ou seja, essa promessa é para nós, para aqueles que confiam e descansam em Deus, mesmo sabendo que as coisas estão muito, muito difíceis. A nossa segunda aplicação para vivermos, né, aprender a viver leve, tenha um coração grato. No verso 6, continuando o verso 6, diz: e com ações de graça. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a orar, ele ensinou o povo a orar
não apenas só orar, mas com ação de graça, uma oração diferenciada. Orem com ação de graça, ou seja, orem por tudo o que Deus já fez por você. Ore por tudo o que você tem em suas mãos. Orem agradecendo, até mesmo pela resposta de Deus que você ainda não a recebeu. Que doideira é essa, pastora? Como é que eu vou agradecer algo que eu ainda não recebi? É pela fé. O que você está buscando? Uma cura? Ore agradecendo pela cura. O que você está buscando? A conversão do seu marido, da sua esposa? Ore e já vê ele sentado ou ela sentada aqui na cadeira, junto com você, adorando, exaltando e aprendendo de Deus. É um emprego que você quer? Se vê trabalhando nele. Se vê vindo aqui, trazendo a sua oferta, trazendo o seu dízimo, abençoando a casa de Deus. É pela fé, queridos. É pela fé. A gratidão é mais do que um sentimento. Ela é reconhecimento da graça, da misericórdia e do amor de Deus com as nossas vidas. A graça, a gratidão, ela é algo tremendo sobre a vida de um cristão. E a alma grata, ela vive leve. Porque o seu coração transborda gratidão. Alguém já conheceu uma pessoa, né, que esteve do seu lado, sem citar nomes, que só reclama? Tudo reclama. Porque se está chovendo, reclama. Porque se está sol, reclama. Porque se está comendo carne, reclama porque queria frango. Porque está de tênis, não queria tênis. Alguém conhece ou só eu? Que só reclama. Muitas das vezes, nós falamos sem perceber o que realmente está transbordando do nosso coração, do nosso interior. E Jesus disse assim, vocês conhecem esse versículo. A boca fala do que o coração está cheio. Nossas palavras revelam aquilo que está dominando o nosso coração. Então, aquilo que está dominando o seu coração vai sair pela boca. E as pessoas percebem isso. Elas vão ver se o seu coração é um coração grato ou se é um coração ingrato. Se nós estamos cheios de ansiedade, ou se nós estamos com medo, com ódio, com culpa, falta de perdão, ingratidão, a falta de ingratidão. Vocês sabiam que a falta de ingratidão, a pessoa fica doente? Ela vai se corroendo, a ingratidão, ela vai minando a saúde dela. Isso irá refletir em nossa vida. Seremos pessoas que só reclamam, que só murmura, que nada está bom. E o pior, nós iremos refletir um mau testemunho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Este é um coração ingrato. E essas pessoas, elas acabam sendo pessoas revoltadas com Deus e com o mundo. Agora, por outro lado, aquela pessoa que tem um coração grato. Essa pessoa, ela está cheia de gratidão. Então, a postura dela muda, é outra. É uma postura de uma pessoa alegre, de uma pessoa para frente, de uma pessoa que você sempre vai ouvir palavras positivas. É uma pessoa que transmite, né? É uma pessoa agradável de estar perto. Não é bom você estar perto de uma pessoa que está sempre sorrindo, está sempre com uma palavra de ânimo, de vitória, de bênção? Eu prefiro estar do lado dessa pessoa do que daquela que só murmura. Então essa pessoa,
as atitudes dessa pessoa de coração grato, elas são notadas pelas pessoas. A nossa vida, ela demonstra quanto nós reconhecemos e somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Essa é a pessoa grata. Vocês viram a diferença? A pessoa ingrata eu falei um monte de coisa. A pessoa grata é totalmente o verso dela, da ingrata. E quando Paulo estava preso, nós podemos ver em suas palavras que no coração dele existia uma leveza no coração de Paulo, pois as suas palavras eram de bênçãos. Olha só o coração grato. Palavras de bênçãos, palavras de contentamento, palavras que edificavam, palavras que curavam, palavras que inspiravam o povo. E até hoje, as palavras de Paulo nos inspiram, tanto é que nós estamos aqui falando dele. Falando de suas cartas, dos seus momentos difíceis. E nós podemos então ver o quanto a vida de Paulo nos ensina sobre gratidão. E nossa terceira aplicação para aprender a viver leve é que a força vem de Deus. Ela não é a sua força. No verso 13 que nós falamos aqui, diz que tudo posso naquele que me fortalece. Essa declaração de Paulo não é apenas uma frase motivacional. Ela é uma confissão total da dependência em Cristo. Mesmo preso, ele afirma que ele podia suportar tudo: fome, fartura, alegria ou dor, liberdade ou prisão. Porque a sua força não vinha dele. A força que ele tinha no interior não era dele, não vinha dele. E nem das circunstâncias em que ele estava vivendo, ou se fossem favoráveis, que não eram. Mas a força do Senhor, que nele habitava, ajudava-o a caminhar com um coração leve. E muitas vezes, nós tentamos, na força do braço, conquistar essa leveza. Mas Paulo nos ensina que o segredo do contentamento está na dependência do poder de Cristo. É Ele, queridos, é Ele quem nos sustenta quando estamos fracos. É Ele quem nos levanta quando nós caímos. É Ele quem nos guia quando nós estamos perdidos na nossa vida. É Ele quem cura as nossas feridas. É Ele quem perdoa quando nós pecamos. E é Ele quem valoriza você quando ninguém mais te valorizou um dia. Esse versículo não quer dizer que vamos conquistar tudo que nós queremos. Não, não significa isso. Mas diz que nós podemos suportar todas as coisas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Porque a força de Jesus, ela é suficiente para todas as estações da nossa vida. Geralmente, em trabalhos de mulheres, nós falamos sobre as estações do ano, né? Então, a gente vai ligando a primavera, o verão, o outono. E o inverno é sempre a parte ruim da coisa. Não sei se as meninas já foram em algum trabalho de mulher que falaram sobre as estações, né, dos tempos, ligando com as nossas vidas. O inverno é sempre a pior parte. A pior parte das lutas, das dificuldades. Mas a força de Jesus, ela é suficiente para todas as nossas estações da nossa vida. Quando reconhecemos as nossas limitações, nós abrimos oportunidades para que a graça de Deus se manifeste em nós,
em nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas ansiedades, nas nossas angústias. Nós abrimos para que Deus se mostre, para que a graça de Deus seja ali derramada sobre a nossa vida. E em 2 Coríntios 12:10 diz assim, um outro versículo bem conhecido: quando estou fraco, então é que sou. Quando estou fraco, então é que sou forte. Não é sobre sermos invencíveis, né? Hulk, não. É sobre sermos sustentados pela força que vem de Deus. Há uma grande diferença em nós sermos invencíveis e em nós sermos sustentados. Amém, queridos? E nós já estamos encerrando. Talvez você esteja carregando um fardo muito pesado nesta noite. Quando você adentrou a essas portas, você sentou na cadeira e só começou a pensar: Deus, eu não aguento mais, estou carregando um peso, um fardo muito pesado, enfrentando desafios maiores do que eu posso suportar. E eu quero dizer a vocês que vocês entraram no lugar certo. Porque aquele que está aqui nesta noite irá te ajudar. Porque aquele que está aqui te chamou, te escolheu, te capacitou e vai suprir as suas necessidades. No verso 19, diz assim, do mesmo capítulo de Filipenses, o 4, que o meu Deus, o seu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não tenham medo de reconhecer que você errou e que você precisa de ajuda. Não tenha medo de aprender coisas novas, de voltar atrás, dar um passo para trás e reconhecer que você precisa mudar. Deus está nos dando uma nova oportunidade para fazermos o certo. E não vivermos sobrecarregados, e sim vivermos uma vida leve. Confie, mesmo quando você não enxergar saída. É difícil? É pela fé. Confie, mesmo quando você não enxergar a saída. Sabe por quê? Porque Ele tem preparado um caminho para você. É Ele quem suprirá as suas necessidades. Descanse, sabendo que o nosso Pai cuida de tudo. Não é só de uma coisinha, não é só de uma dorzinha, só de um peso. Não, é de tudo. Até dos detalhes, Ele cuida de nós. Dos detalhes, Ele cuida de nós. Olha que Deus amoroso, que Deus perfeito. Lance. Sabe o que é lançar? Eu não vou fazer isso não, tá? Só uma demonstração. Mas é lance. Lance o peso que você está carregando nesta noite sobre Cristo. Ele fala isso: lance sobre mim o seu peso. Troque comigo o seu peso. Entregue a Ele o que você não pode controlar. Às vezes a gente quer controlar algumas coisas. E isso traz sobrecarga sobre nós. Entregue a Ele. A sua preocupação, sabe aquilo que está tirando a sua noite de sono? Entregue a Ele. Coloque nas mãos do Senhor. Porque aprender a viver a leveza de Deus é caminhar com um coração em paz. Mesmo quando os ventos fortes soprarem. Amém? Caminhe em paz. Você não está sozinho. Você não está sozinha.
Deus está ao seu lado. Ele está caminhando com você. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Qual é o peso que você está carregando nesta noite? Que está sobrecarregando a sua vida, a sua fé, as suas emoções, as suas expectativas. Mas eu queria que você se colocasse de pé, para eu estar orando por você. E eu creio, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas lutas, o Senhor irá carregar sobre Ele. Ele não é homem para mentir. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele assina embaixo. Amém, queridos? Pai, eu te louvo, Senhor. Te rendo graças, louvores, porque Tu és bom, porque a Tua graça, a Tua misericórdia tem sido sobre nós todos os dias de nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, como nós entramos aqui nesta noite. O Senhor sabe as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos medos. Se eu ainda não perdoei aquele que eu preciso perdoar, o Senhor o sabe de tudo. O meu medo de estar desempregado, o meu medo de não construir uma família, o meu medo vai se dissipar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda ansiedade, toda sobrecarga que está sobre você nesta noite, levante sua mão para o céu, lance sobre Ele toda a sua dúvida, todo o seu medo, toda a sua ansiedade. O Senhor está carregando sobre Ele neste momento, e derramando sobre nós paz, derramando sobre nós a confiança, derramando sobre nós uma vida leve, de paz, de alegria e de esperança, de dias melhores, e eles virão. Amém, queridos? Tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana alegre. Seja um canal de bênção para aqueles que você sabe que está sofrendo. Diz a Ele que você aprendeu nesta noite um caminho leve, um caminho que nos traz a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Uma semana de vitória a todos vocês. Uma semana abençoada a todos vocês. Amém, queridos? Deus abençoe.